Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam uns bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. Oi, amiga! Bom, gente, em primeiro lugar, oi! Aqui é a Lia. Oi, pessoal! Aqui é a Krika. E hoje, bora conversar um pouquinho. Amiga, você tá assistindo alguma coisa? Tô sempre assistindo alguma coisa, Lia, porque somos viciadas em séries e filmes. Ai, é isso, né? É muito bom, né, assistir alguma coisinha. Vamos combinar que de vez em quando a gente precisa desopilar o cérebro. E às vezes não também, mas é gostosinho dar aquela assistidinha em alguma coisa, para dar aquela desopiladinha, né? Para pensar em alguma coisa diferente, se inspirar ou não, ou ganhar um ranço também, porque séries e filmes têm esse poder com a gente, né? Mas, amiga, conta pra mim, o que você gosta de assistir? Nossa, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de muitas coisas diversas. E de vez em quando eu tô muito concentrada em assistir, por exemplo, documentários, que eu amo, dependendo do documentário, que tem alguma coisa ali que é mais pesada, eu preciso assistir alguma coisa só que me tire desse lugar, só para poder não ficar pensando muito, sabe? Sim. E aí, por exemplo, um documentário, eu costumo assistir muitas coisas relacionadas assim gosto de ver a vida das pessoas, eu gosto de entender como é que foi o processo daquela pessoa para chegar até os lugares que ela chegou. Tipo, Anitta. A Anitta, por exemplo, assisti, foi bem interessante assim ver ela nos bastidores, Exato. né, tudo mais. Seres humanos, né? Eu acho que quando eu gosto de assistir o documentário, justamente porque quando é a história de alguém ali, ou que tem uma coisa que aconteceu muito séria, quando acontece um crime no meio. Sim, sim. Aí você fala, caramba, né, meu? Tipo, a pessoa chegou nesse ponto. Mas, por exemplo, como você citou a Anitta, ela é uma pessoa que, né, brasileira em ascensão, e a gente não tinha acesso a história dela. E aí, para mim, isso chama muita atenção, assim, sabe? Nossa, eu achei o documentário dela muito bom. Eu gostei muito. Eu gostei. É uma mistura de amor e ódio que você sente por ela ali. Mas a bicha é foda demais, gente. Eu saí muito inspirada do documentário da Anitta, sinceramente. Assim, tipo, levei vários tapas na cara, sabe? Eu achei que. Sim. Eu acho que é muito legal para a gente quanto mulher, porque ela, além de ser essa figura polêmica, debochada, né? Ela é empresária, ela cuida. Não, ela é muito inteligente. Ela alcançou o que ela alcançou porque ela é muito foda, verdade seja dita, assim. As pessoas podem ter o preconceito que quiserem ter ali, falar que bunda, 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 mas ela botou a bunda para jogo de um jeito muito inteligente, cara. Ela usou a bunda dela sem nenhum homem falar para ela usar, né? Porque é o contrário, é ela usando o corpo dela do jeito que ela quer usar e dane-se, entendeu? Exato, assim, eu terminei de assistir, assim, achando ela absurda, assim, já gostava, que eu gosto das músicas da Anitta, gente, pode falar o que quiser, mas eu gosto, entendeu? Escuto, inclusive, e eu sigo a Rádio Anitta no Spotify, porque eu gosto demais das musiquinhas que tem lá, não tem só dela, né, tem de tudo, e é o tipo de musiquinha que eu curto para fazer faxina, para estar animadinha, aí eu geralmente coloco, sabe? Mas nos documentários que você assiste, você costuma assistir documentário mais de boinhas, assim, tipo, Porque documentário geralmente é um negócio cabeçudo, né, amiga? Cabeçudo. Eu vou pro cabeçudo, sim, porque tem muita coisa que me interessa de assuntos que são pesados. Por exemplo, golpista do Tinder. Isso me chamou a atenção, assim, até porque
assim, eu nunca, inclusive não sei você, Lia, mas eu não sou desse rolê de Eu ter. não sei nem o que é o Tinder, amiga. Eu nunca abri. Eu não sei nem como é que é a interface do Tinder. É tipo, eu sei que existe, entendeu? Eu sei qual é que é a função, mas nunca abri, nunca vi um Tinder. Não, não sei qual é que é. Eu também não. E aí o que me chama a atenção do golpista do Tinder, que claro, é mais uma vez aqueles caras que se aproveitam da fragilidade de mulheres, né? Porque quando estamos carentes gostando de alguém, somos capazes de fazer coisas que, né, até Deus duvida. E eu lembrei de várias amigas minhas que usam Tinder. E isso me causou pensamento assim, né? Até que ponto que você pode confiar em aplicativo também E de. até que ponto você está segura dentro do aplicativo, né? É muito complicado. Eu acho que, enfim, né? É isso daí dá uma outra pauta até para pensar, né? E as outras. Uma pauta que a gente talvez tenha que chamar alguém para falar junto com a gente, porque como a gente não tem a vivência, acho que a gente vai precisar de ajuda, provavelmente. Fica a dica aí, porque quem de repente usa muito, né? É bom ficar ligada, né, nesse negócio aí, porque acontece, não sei se acontece com homens também, mas geralmente o alvo é a mulher, é complicado. Agora, Total. uma outra coisa que me pega muito, Lia, sério, assim, eu fico alucinada, eu sou viciada nesse tipo de assunto, é seitas e religiões. Caraca, velho, eu vou para o mundo assim que, meu Deus, como assim as pessoas foram, como que elas conseguem viver naquele lugar? Como que elas acreditam que isso é verdade, sabe assim? É que também entra no mesmo lugar do golpista do Tinder, né? Também pega as pessoas por um lugar muito específico ali, que é a fé, né? Que é você confiar. Na grande maioria das vezes são pessoas que também estão fragilizadas por algum momento. Então, também é um negócio que é difícil de entender, mas ao mesmo tempo é muito fácil de cair, dependendo da situação que a pessoa se encontra, sabe? Eu acho que também entra no mesmo lugar ali de um psicológico abalado, né? Tipo, uma coisa mais complicada. Mas, enfim, Sim. é isso, assim. E eu vou ser sincera que sou uma pessoa que assiste meio tudo. Eu vejo tudo um pouco e às vezes eu começo a assistir uns negócios só porque, deixa eu ver o que é isso. Então eu tenho uma lista ali, né? Eu tenho alguns streamings que eu uso, mas acabo usando muito mais a Netflix, porque, né, gente, a gente tá acostumada já ali com a interface, tá fácil instalado no iPad, porque para ajudar não tem TV, né, amiga? Esse é um detalhe que eu tenho que contar, não tem TV, assisto tudo no iPad. E, e eu acabo sempre como na grande maioria das vezes eu assisto série para dar uma Relaxar. aliviada, eu sempre acabo assistindo umas coisas um pouco mais bobinhas, assim, sabe? Então, geralmente é uma coisa para dar risada, alguma coisa para não pensar. Porque eu tive uma época da minha vida, quando eu morava na casa dos meus pais, ainda porque minha mãe, ela é totalmente viciada em crimes. Então, assim, série de crime, sabe? Aham. Law and Order, Criminal Minds, Cara, minha CSI, avó, essas coisas. Gente, eu assistia com a minha mãe todo dia. A gente sentava depois do almoço, depois de lavar a louça, depois de arrumar as coisas, né? Em dias que eu não tinha que trabalhar à tarde, a gente sentava lá e assistia um CSI. A gente assistia. Só que isso acabou me dando uma engatilhada, sabe? Porque, gente, é muito pesado. pesado. Criminal Minds é maravilhoso, mas depois que você assistiu um tanto, chega uma hora que você fala, não, acho que eu preciso de um negócio mais de boinhas, assim. Sim. E aí eu fui migrando, que ainda entrava no rolê dos crimes, mas entrava de uma forma mais divertida. Que eu fui pro The Mentalist. Já assistiu, amiga? Mentalist. Nossa, eu sou fã. Quem me apresentou essa série foi a minha irmã. Cara, maravilhoso. The Saudade. Mentalist é muito engraçado e muito gostosinho, né? É uma série divertida que tá dentro no rolê dos crimes, mas de uma forma muito mais leve. E Castle. Já assistiu Castle? Eu não lembro se assisti Castle. É um escritor que começa a ir junto com a polícia para os lugares e ele escreve livros com base nas vivências que ele tem ali e tal. É Eu vou colocar na minha lista. divertidíssima. Castle é mais legal ainda do que The Mentalist, na minha opinião. Tipo, é muito boa. E também entra nessa coisa, tipo, tem coisas acontecendo ali de crime, mas
É muito divertido, sabe? Aí, quando eu comecei a ter a minha própria vida, aí a gente começa a procurar coisas novas, né? E eu sou uma pessoa que se aventura na Netflix, então aparece lá, top 10. Sim, a maioria das vezes o top 10 é uma merda, né, amiga? Vamos combinar que o top 10 da Netflix não é o dos melhores. Não, uma acertada, assim, porque eu tô que nem você, assim, eu, de vez em quando, dou uma surfada, eu vou assim, meu, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa aqui interessante. Ultimamente a Netflix tem me indicado coisas legais, mas já me indicou muita coisa que eu paro pra assistir e falo, gente, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Tinha tanta coisa mais legal, mas não, eu fico lá até o final, porque já que eu comecei, Vamos terminar. tirando uma que eu acho que a gente vai chegar num acordo, porque a gente já conversou, Sim! Ai, eu amo. que é o The Office, que você falou, eu tentei, mas não deu. Eu odeio! Agora, Gente, não dá. Olha, se de vocês quiserem eu aí, odeio The Office, porque eu tinha medo de falar mal do The Office, porque assim, ai, todo mundo fica, ai, porque o The Office, eu gosto de The Office. O meu marido gosta de The Office, eu detesto, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não consegui. Não deu, gente, não deu. eu, assim, sério, tipo assim, me dá uma raiva, eu queria bater em todos os personagens, eu não gosto de ninguém. É parado, é umas piadas que eu fico tipo, mas isso não é engraçado, Não, sabe? é assim, sabe, é constrangedor, irritante, ai, sei Eu lá. não consegui, não consegui. Gente, desculpa, isso daqui, talvez a gente falar que não gosta de The Office, Eu quero entra. saber se alguém sabe, gosta, porque olha, Não, deve ter, provavelmente, amiga, nós somos, eu acho que uma exceção. Entraria no roleta dando follow da Camila Frender, por exemplo, falar que não gosta de The Office. Eu ah, não gosto de The Office, não sou obrigada. É isso, gente. Se vocês quiserem unfollowar nós por causa do The Office, sorry, porque eu não consegui entrar ali num amor, sabe? Agora, tem séries que são ruinzinhas, quer dizer, não são ruinzinhas, mas assim, séries que é besta, que a gente fala, é besta, mas eu gosto. Tipo, Friends, assisti Friends, achei divertido Friends. E não vou assistir Friends. Mas não é a série da minha vida. Tipo assim, assisti porque eu namorei um cara que gostava muito de Friends, então eu assisti junto com ele, Friends. Não foi uma série que eu falei, não, vou sentar e vou assistir. Agora, uma que eu sentei para assistir, e eu assisti inteira, porque, gente, é machista, tá? Não é uma série que tem uns posicionamentos muito bons em alguns aspectos, mas eu gosto muito. Pode falar mal. É Big Bang Theory. É legal, eu assisti alguns trechos, eu não assisti tudo, Eu não. assisti inteira, eu assisti todos os episódios. Tem 890 temporadas, eu assisti as 890 temporadas. Tem coisa que é muito ruim, que termina de eu falo assim, não, gente, não. Mas assim, Por quê? Né? a gente releva, porque também são outros tempos, né? Tipo assim, é uma outra realidade. Então, assim, dá para dar uma relevada, mas tem coisa que não. Agora, a gente está falando sobre tudo isso aqui, mas você tem sériezinha e filmezinho do coração? Tipo aquela coisa que você. Eu tenho. Nossa, eu vou falar aqui que essa, para mim, foi assim, marcou a minha vida, né? E é um filme, Jumanji. Eu gosto muito. Jumanji é muito bom. E foi a abertura de um portal na minha vida. Jumanji é muito bom. Você Eu assistiu o 2? O 2, ainda o 2 assisti. que é com o The Rock, né? O último que saiu. Todos Eu quase assisti é semana passada, mas eu não filme assisti. que eu assisto mais de uma vez e não me importa. Eu assisto sempre, que dá. Se estiver passando, se lá na casa da minha mãe, minha irmã tem uns filmes que a gente gosta muito, que ela salva em pendrive agora, né? Porque não usa mais o DVD. E Jumanji tá lá, então a gente sempre assiste, assim. Ai, eu amo muito. Ah, e um filme que eu acho que não tem como não gostar, olha aquelas, né? Puxando eu The Office da vida real, eu aqui trazendo, né? Mas Amigas Branquelas. Ai, tudo para mim, tudo! A Tudo. gente vocês estão falando, vocês estão percebendo que são assim filmes
muito incríveis que a gente está falando aqui, né? Ou seja, na verdade, coisa de entretenimento, porque Jumanji e as Branquelas é puro entretenimento, mas é gostoso. Assim, tipo, eu acho que esses são os que, pelo menos para mim, moldaram muitas coisas, assim, da minha vivência assistindo filmes e séries, assim, que na época nem era séries, era filme mesmo, né? A gente tinha que assistir filme. Nós somos muito jovens, né, gente? Então, assim, como nós somos duas ladies, a gente passou por várias fases, assim. Eu, de filme, que assim, marcou, que eu demorei para assistir, mas que eu assisti e toda vez que eu posso, eu assisto de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Gente, eu já assisti tantas vezes que eu nem sei quantas vezes eu assisti. É o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que eu tenho uma completa loucura por Fabuloso Destino de Amélie Poulain. A trilha sonora é perfeita, a fotografia é perfeita, a história, palavras para a história, eu sou muito apaixonada. Aquela coisa de as pequenas coisas, sabe? O que a gente. E é muito terrorismo poético ao mesmo tempo, as coisas que ela faz, né? De entrar na casa das pessoas e diminuir o tamanho do sapato. Umas coisas que, tipo assim. Ai, é muito bom. Quem não assistiu, assista, tá? Porque, tipo assim, é um filme. E também tem essa, amiga, rolê de filme e série. Eu não sou tão mainstream assim, tipo, eu assisto bastante coisa mainstream, Eu mas sou eu também assisto muita coisa europeia e meio fora do que é o circuito tradicional, vamos dizer assim. Você é de qual rolê? Então, eu estava aqui lembrando de algumas coisas que, como a gente estava falando de surfar ali na Netflix ou nessas streamings que tem a possibilidade de a gente escolher o que a gente quiser assistir, né? E pausar, enfim, tudo. Olha, eu me surpreendi muito, gosto muito, acho que de uma série que me chamou muita atenção, que é o Pose. Pose, Pose é perfeita. assim, me levou para um lugar que a gente, quando era criança, a gente ouvia falar ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, a galera, né, gay, e tipo, a gente via muito, né, assim, essa coisa do glamour e tudo mais, mas essa coisa também deles serem sobreviventes de uma doença horrível e também sobreviventes da sua própria existência, né? De ter uma comunidade, para mim marcou muito, assim, Pose, eu acho que você assistiu também, né, Lia? Pose é perfeita. Gente, terminei de assistir Pose. Pose tem falas muito marcantes, assim, tipo, as conversas são muito profundas. E é uma série leve ao mesmo tempo, né? Mas, assim, é uma série cabeçuda. Pose não é uma série para você É um ir de drama. cabeça fechada. Ela é uma série cabeçuda, porque ela traz esses diálogos muito importantes, porque ela traz tudo isso que você falou, né? A questão das travestis, do início do Vogue, né? Do ballroom. Então, assim, é toda. Ai, é maravilhosa. Cultura LGBTQIAP+, né, assim, só que tem sempre um recorte muito mais profundo com a galera trans, né, Sim, e o pessoal do Vogue, né, tanto que uma coisa que marcou muito nessa série, que eu queria falar, é a hora que uma delas vai para um bar gay, mas que os caras se veem, eles não se montam, né? Eles são sim. homens, né? Elas são maltratadas e tipo, na minha cabeça, que não faço parte desse rolê, eu achava que todo mundo era ok, né? Tipo, se aceitavam, mas não. Não, gente, dentro do mundo gay as coisas são muito complicadas também, assim. Também, né? Tipo, Várias aulas. existem vários recortes aí complexos, existem Outra muitas que eu coisas. acho que é legal a gente falar, porque a gente também assistiu, que é o The Bold Type, né? Que é a série de três meninas que trabalham numa redação de uma revista. Nossa, aquilo para mim foi, ai,
Eu achava que ia ser uma série super fútil, mas não. Sim, The Bold Type me surpreendeu. Ai, desculpa. Muito, muito positivamente, assim, porque é o que você falou. Começa a assistir achando que vai ser uma Emily in Paris, né? Fazendo um recorte bem parecido, assim, tipo, você é besta, você tá aqui. E aí, tipo, as coisas vão evoluindo de uma forma muito legal. Uma série que tem uma pegada parecida, não sei se seria parecida, mas que dá para pensar mais ou menos. Não dá. Não é a mesma pegada de Bold Type, é diferente. Que é aquela das Supermães. Ai, eu amo, mas é um pouco diferente. A Supermães é incrível, incrível. É muito bom, assim. Porque mostra Que a realidade ali da maternidade, da mulher que trabalha. Ai, maravilhoso. não, e outra, né? Aquela coisa de a gente não tem filho, né, amiga? A gente não quis entrar nisso, assim. Eu Assim, acho que Supermães também mostra muito a realidade da mulher louca do trabalho mesmo, porque tem uma personagem que é completamente workaholic, né? sim, E qual é que é a relação dela com essa maternidade, que é muito diferente das outras mães, né? exato. É muito doido, assim, é Eu uma série muito profunda. que justamente isso que você falou, a gente escolheu não ser mãe. E elas trazem a maternidade muito pé no chão ali. Tipo, as dores mesmo da maternidade, não só as delícias, as alegrias que as crianças trazem, mas esse lugar da mulher enquanto a mãe que tem que se desdobrar em 300 mil coisas e tem que ser legal e bonita. E muitas vezes ela tá, mano, foda-se, eu só quero dormir com uma camiseta e foda-se, Sim, sabe? exatamente. Não, Supermães eu achei muito boa, eu adorei assistir inteira, quer dizer, tudo que estava disponível. Inclusive, Oi? eu tô com saudade dessa série aí. Não Será que tinha finalizado, né? Acabou de um jeito que não acabou, né? acho que continua? Estamos Não sei esperando se, aqui. não sei se tem outro stream além da Netflix, mas era bom demais. Eu gostava. Eu queria te perguntar, mas eu queria já falando, tipo, de para mim também, que eu estava aqui lembrando, se tem alguma dessas séries, desses novos momentos aqui, que você assistiu e que te deixou com saudade. Porque para mim, o que me deixa com saudade todo dia é Jovem Sheldon. Eu queria muito de novo, de novo, de novo, e nunca. Você diz em questão de nostalgia ou aquela coisa que, tipo, terminou de assistir e você fala, poxa, a vida acabou e eu não tenho mais? Isso, acabou, eu não tenho mais. Tem. Saudade dos personagens, assim, da série. Eu tenho. Tenho muita saudade da vozinha, sabe? Do Sheldon, assim, nossa, é muito maravilhoso. E as piadas, mano, e as coisas que ninguém entende. E os toques dessa criança. É uma criança neurodivergente, né? Já começa por aí. Mas eu tenho uma série queridinha que me deixou órfã depois que ela acabou, que foi Jane the Virgin. Gente, todo meu amor a Jane the Virgin. Eu sou completamente apaixonada. Acho que não é brincadeira, é a série que eu mais gostei de assistir, assim. Tem, acho que 8 temporadas ou 7 temporadas, é muita coisa. Tem várias temporadas, Essa mas série, Lia, que tem muitas temporadas. tem muitas temporadas. E eu assistia no meu almoço ou enquanto eu estava trabalhando, assim. Eu sei que é meio bizarro falar que eu assistia enquanto eu estava trabalhando, mas é porque como eu assisto no iPad, né? Então eu deixo a série minimizada no cantinho e vou desenhando e ouvindo. Então eu não fico assistindo especificamente, eu fico mais escutando. Mas eu me identifiquei num nível com a série por conta de todas as coisas. Primeiro que ela é muito louca, porque ela mistura com novela mexicana. Então tem assim, eu adoro coisa que tem narrador, gente. Ai, Colocou um narrador, é muito legal. Quebra, né? pra mim já fica mais legal, entendeu? E ela tem um narrador presente que é perfeito, aquele narrador. E ele vai falando. Então, tanto que o do Fabuloso Destino da Amélie Poulain é o mesmo rolê, né? Também tem o narrador presente que fica ali falando tudo. Gente, esse narrador, ele é um personagem muito importante na série, sabe? Esse narrador. E aí tem todas as coisas assim que passam na cabeça dela. Eu me vejo muito, porque, gente, eu sou muito fantástico mundo de Bob, amiga. Tipo assim,
tudo. As coisas acontecem na minha cabeça, eu visualizo as coisas acontecendo, entendeu? Peça de gente que cria, né? A gente Justamente. E nessa série tem uns recortes de tipo das coisas que estão acontecendo na cabeça dela e o que é a cena real, entendeu? É muito bom. Eu não assisti essa que você está falando, já vou anotar, tá na minha lista aqui. Ai, agora ela saiu da Netflix, eu tô inconformada, Ai, porque eu queria assistir de novo. onde? Eu acho que, pelo que eu dei uma pesquisada, tá no Prime. Mas, assim, é uma série que, ai, sem palavras. Assim, ela é engraçada, ela é profunda, ela é divertida. Ai, ela é tudo, ela é perfeita, sabe? Assim, aí essa quando acabou, nada substituía. Vocês não estão entendendo? Nada. Tudo que eu assistia, eu falava, mas não é tão bom quanto, sabe? Assim, Sim, vinha algumas coisas assim de sugestão, mas poxa, não era a mesma coisa. pois é. E eu queria falar de uma série que é nacional, que eu acabei de terminar de assistir e que me trouxe, acho que você falou um pouquinho, a gente na nossa conversa antes de vir aqui, gente, falar nosso podcast, que a gente estava discutindo a nossa pauta. É isso. É isso aí, gente, os bastidores, a gente vai falar também. Que a gente te dá gatilho. E, para mim, eu quero falar dessa série porque, para mim, trouxe gatilho positivo e negativo, que foi o Sintonia. Sintonia é uma série nacional feita pela Condzilla, que me tocou muito no lugar, porque, gente, quando você vem de uma vivência da periferia, você vê muito ali coisas ao seu redor que acontece, que ali nos protagonistas do Sintonia, né, que são os três, cada um tem uma história, mas todos eles têm uma história em comum, que é os três são pobres, jovens, crianças se encontraram, só que alguns perderam o pai e a mãe muito novo, e aí um dos amigos tem uma família de pai e mãe que acolhe esses outros amigos, e as coisas vão acontecendo na vida deles de forma muito atravessada, de jeitos assim que eu vi acontecer ao meu redor, e também, de vez em quando, em movimentos na minha vida de superação, que é um pedaço assim dessa última temporada de Sintonia, que me tocou muito, que foi justamente nesse momento que eles olham para eles, na vida deles, eles já mais maduros, adultos e tudo mais, cada um no seu corre, e vendo as escolhas, né? Porque é aquela história, se você escolhe ir pro crime, meu, já era. Tipo assim, tem um momento que você não tem escolha mais de sair, né? Que acontece com um dos personagens lá, e aí tem a história dos outros que eles tiveram esse movimento de segunda chance também, de poder mudar a realidade deles através de ter ido estudar, ou ter ido correr atrás do sonho de ser um artista. Então, para mim, trouxe um gatilho positivo que eu vi na minha própria vida isso acontecer, e o negativo, que é esse outro que eu vi vários se perder nesse caminho, sabe? E é isso, acho que esse rolê das séries, dos filmes, essas coisas todas que a gente, às vezes, nossa, a gente está assistindo uma história que não é nossa, mas que vem e fala, caramba, mano, você se lembra de algumas coisas, né, Lia? Não, Jane, para mim foi um pouco isso, mas uma que me deu muito gatilho, e não foi um gatilho bom, foi gatilho ruim mesmo. Inclusive, eu não consegui assistir a segunda temporada, foi Euforia. Eu não assisti no hype, né? No período que tava lá super hypada a série, eu assisti depois. Eu adorei, mas a série é muito pesada. É uma série muito, muito pesada. Eu acho que, para começo de conversa, eu sofri bullying na época de escola. Então, algumas coisas que eu vi ali batiam direto com essa questão do bullying, né? Para mim. Então, tipo, me deixava muito desconfortável, porque eu me sentia vivendo aquilo de novo, então me dava um negócio muito ruim. Também tem as coisas relacionadas ao vício ali da personagem principal. Também fala sobre uma personagem trans e a realidade dessa personagem, as coisas que ela passa ali dentro, é bem pesada,
sabe? É uma série que você termina de assistir e você fica ali um tempo. Não dá para maratonar. Tipo assim, eu não consegui maratonar Euforia. É aquela série que você tem que assistir um capítulo por vez, porque você tem que digerir cada um dos capítulos, que termina você com um desconforto, sabe? Tipo, é muito desconfortável para mim, assim. Tipo, Euforia, ela me pegou num lugar dolorido, assim mesmo. E aí, na segunda temporada, eu não lembro se é a segunda ou na última temporada, porque eu assisti, mas eu parei na última temporada. Eu comecei e daí já veio um soco no meu estômago. Eu falei, acho que eu quero ver depois. Não estou preparada para isso agora. E não continuei, tá lá, pausada. E é uma série que eu gostei muito, mas não tá dando ânimo de continuar, sabe? E em compensação, uma série que aborda questões similares, mas trabalha de uma forma diferente. Na verdade, não aborda questões similares, aborda totalmente diferente. Não, é Sex Education. Assistiu, amiga? Assisti. Sex Education eu gostei. Sex Education eu achei maravilhosa. Nada, eu parei, eu não consegui terminar. Não sei Nossa, mas eu nossa, gostei muito do Sex Education. Inclusive, talvez eu tenha que lembrar agora de continuar assistindo. nossa, é boa demais. Sex Education eu gostei demais, assim, tipo, traz questões relevantes de uma forma muito leve. Sex Sim. Education, assim. E é para todas as idades, todas as gerações. Eu acho que todo mundo tem que assistir, de verdade, assim. Abre muita cabeça. Sim, eu achei muito boa. Depois tem uma que é também série queridinha, também entra ali, tipo, em série fofinha para você assistir para aquecer o coração, que chama Heartstopper. É uma série super gay, mas é assim, ai, é tão fofa, gente, é tão amorzinho. Ela tem uma mistura com desenho animado, sabe? Então, tipo assim, tem umas animaçõezinhas pro meio, umas coisas que deixa a série delicada. E aí, agora a gente falou de desenho animado, né? Que eu falei, na verdade, desenho animado. Amiga, e desenho animado? Qual é que é a sua relação? A minha relação é sempre muito. Mano, eu vou para esse mundo quando eu paro, assim, para assistir animação. Cara, eu não assisto animação como qualquer outra pessoa, né? Que só assiste animação. Eu vejo detalhes, eu vejo como é que é o universo ali, o cenário, enfim. É assim que Eu eu piro. assisto a animação. E eu acho que uma animação que eu queria muito falar aqui, que me pega sempre, 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 que é um filme maravilhoso, que é Divertidamente, né? Divertidamente tem um lugar no meu coração muito especial, assim, muito mesmo. E tem várias, inúmeras animações, mas essa eu acho que é legal falar, porque teve também tem esse momento também da gente entender as nossas os nossos sentidos, né? E no Divertidamente ele traz isso e de forma muito bonitinha, assim, eu acho muito fofo. Sim, eu amo Divertidamente. Eu não assisti o 2, por incrível que pareça. A rainha da ansiedade não assistiu o 2. Era alegria no meu aniversário. Sim, gente, eu fui de alegria. Aniversário da Krika de 40, ela fez uma festa fantasia. Vamos contextualizar para vocês entenderem. E eu fui de alegria, e o meu companheiro foi de medo, porque ele é comprido, entendeu? Aí a gente... são perfeitos, porque vocês são mesmo. Você é a alegria e ele é o medo total. Foi muito isso. Perfeito. Aí a gente encontrou ainda a tristeza no seu aniversário, que foi a Pan. E foi ótimo. Esse encontro foi incrível. Não, melhores, e sem combinar, hein? Sem combinar. Sem combinar, exatamente. Foi muito bom, muito bom. Falando em desculpa, você que estava cortando, você não assistiu o 2 ainda. Ainda não. Eu preciso assistir, mas enfim. Mas aí eu vou trazer uma série, porque você trouxe um filme, eu vou trazer uma série que aborda de uma forma muito parecida, só que diferente, que é o Big Mouth. Já assistiu, Lívia? Não, ainda não, você acredita? É de animação também. Eu tenho que ver. Gente, é boa demais. É boa demais. Ó, se você tem filho, pessoa que tem filho, ou se você é uma pessoa que demora para se entender também na vida, Big Mouth é perfeita. Olha, eu arrancando meu óculos. Porque ela vai falar também sobre essas coisas, só que ela não fica só nos sentimentos, ela vai para muitas outras coisas que fazem parte do desenvolvimento mesmo, da forma que a gente vai se entendendo. Então,
ela é um pouco biológica também. Então tem lá o monstro dos hormônios, ela vai ter os mosquitinhos da ansiedade, sabe? É sensacional. É sensacional, vale muito a pena. E é muito engraçada. E é uma animação que não é para criança, assim. Tipo, por mais que seja interessante, eu acho que tem que pensar aí, sei lá, de uns 12 anos para frente, talvez. Pensando em faixa etária, talvez. E Lia, a gente falou bastante desse nosso momento de agora, né? De Netflix e tudo mais, e de várias séries. Mas a gente, né, gostava de uma boa locadora, né, minha filha? Ai, gente. Vocês não são dessa. Vocês já ouviram? Bom, eles já devem ter ouvido falar de locadora, né? Acredito. Será que existe um museu para eles irem? As novas gerações aí não tiveram esse desfrute, né? Que era você ir lá na locadora, escolher a fita cassete, porque não era DVD, não, minha gente. Não. Fita cassete ainda. O DVD ainda chegou depois. E, meu, aí o mundo era mágico demais. É louco. Não, e outra, né, amiga? Hoje a gente pode errar, né? Tipo assim, vou assistir um trem aqui na Netflix. Comecei a assistir, achei uma merda. Vou largar pra lá e foda-se, né? Agora, olha eu falando um monte de palavrão. Tirem as crianças do fala. Mas na época que a gente alugava, não era assim, não, porque não era baratinho, não sei você, mas eu não alugava todo final de semana ou toda semana. Não, vixe, eu lembro que lá em casa, meu Deus do céu, era um evento. Justamente, era um evento. Porque era caro a locação das fitas, né? E eu lembro que tinha sempre umas promos, alugar 2, 3, e você ganhava uma coisa assim. Sempre de final de semana, né? De sexta a domingo, você podia ficar com 3 filmes e depois ver só na terça ou na segunda-feira, né? Era um negócio meio assim. Porque geralmente você pegava num dia e tinha que devolver no dia seguinte, né? Porque, e detalhe, a gente tinha que rebobinar a fita, porque além de você alugar, você tinha que devolver ela, né, no ponto para o povo assistir, a outra galera pegar e assistir, e aí você pagava a multa se você não rebobinar. Exatamente isso que eu ia falar. A multa do filme não rebobinado. Saudades. Ai, gente, da multa eu não sinto saudade, mas de ir na locadora era divertido. E amiga, eu nunca fui aquelas, né? Mas é verdade, gente, eu nunca fui mesmo, de verdade, tá? Não é aquela que tá querendo passar pano pra si, não. Mas você lembra que tinha área privada dentro das locadoras? Olha, que era dos filmes adultos. Aqui, perto de casa, tinha algumas locadoras que, assim, eu acho que ficou mais evidente isso daí, talvez quando eu comecei a ficar mais perto da adolescência, né? Porque tem isso, a gente era criança, tinha uma inocência ali na gente que Então, eu nem sabia que isso existia quando eu era pequena. Também não. Aí eu lembro que tinha uma portinha, tipo sex shopping, assim, dentro da locadora. Não, a minha inocência foi tirada de um jeito muito bizarro, amiga. Eu nunca vou esquecer como aconteceu a minha inocência, de tirarem a minha inocência das fitas de criança. E fui eu, numa locadora em Mairink, porque a família do meu pai tem uma galera que mora em Mairink. E a gente foi fazer o quê? Alugar um filme para botar a criançada para ficar assistindo, né? Tipo assim, eu ainda era meio criança ali, eu acho que, sei lá, devia ter uns 10, 11 anos. E aí tinha os primos um pouco mais velhos que queriam ter uma vida, tiveram uma ideia de fazer o quê? Catar as crianças, tudo, levar para uma locadora e alugar um filme para largar as crianças assistindo e eles terem paz, né? Sim. Aí levaram a gente e eu tava lá vendo os filmezinhos. E no que eu puxei um filme que eu nem lembro qual era, na parte de trás, porque ela tinha um biombo que era assim, na frente tinha uns filmes e na parte de trás tinha outros filmes. No que eu tirei o filme daqui, a capa traseira do filme de trás que tava era um filme adulto. E tinha lá uma mulher com os peitos gigantes e um cachorro enorme do lado dela. Gente, ai, ai. Aí eu olhei aquilo, eu fiquei,
Isso. Aí minha prima, que era adulta, né, que tava do meu lado, catou o filme da minha mão e botou de volta no negócio. Ai, que situação! E aí eu fui descobrir que dentro daquela portinha ou daquela cortininha, porque cada lugar era de um jeito, É lugar de... existiam esses filmes que eram para maiores de 18 anos e que eu, no auge da minha infância, nem imaginava da existência, nem sabia o que, que era. E eu nunca entrei dentro da portinha. Não, um ambiente proibido ali, era muito estranho, sabe? Submundo. Gente, eu vou contar uma fofoca, amiga, mais uma. Que foi um professor do cursinho que fez isso. Tá vendo? Você é uma pessoa pura de vez em quando? Ah, quem disse? Ah, eu era muito pura, gente. Puríssima. Não. Criança, um dia você foi. Mas não foi comigo que aconteceu. Aconteceu com uma amiga minha, isso é verdade. E é verdade que foi com uma amiga. Um professor meu do cursinho, ele era muito safado e muito sacana. Sabe aquele professor sacana que gosta de tirar uma cara dos alunos? E ele vivia indicando filme pra gente estudar melhor, algumas coisas e tal. E ele tinha passado Império Romano, né? E aí, mas assim, gente, fique claro, eu prestei faculdade lá nos anos 2000. Era o início dessa internet aqui, ok? Então, em 2002, eu entrei na faculdade. Internet existia? Existia. Mas não era o mesmo rolê que a gente tem hoje. Não é. Não, E algumas coisas, os conhecimentos, eles eram muito de pessoas muito específicas, assim. E esse professor falou assim pra gente: olha, quem quiser saber mais sobre o Império Romano, indica um filme aqui, assistam Calígula. meu Deus. Pois bem, a minha amiga, que era a mais nerd da sala, foi na locadora, feliz e contente, procurou Calígula pela locadora inteira, em filmes históricos, e óbvio que ela não achou. Ai, meu Deus. Aí ela chegou pro cara da locadora: meu professor falou para eu assistir Calígula. O cara falou: oi, o que? Ai, gente, tadinha! Pois bem, ele entrou lá na área de filmes proibidos, ela ficou horrorizada e ela não assistiu o Calígula. Até hoje eu não assisti esse filme, mas eu sei que é um filme Adulto. adulto, bem adulto, vamos dizer assim. Mas gente, imagina. E ela chegou na escola contando pro professor, ele rolava de dar risada, ele era muito sacana. Era um professor muito sacana. Mas é isso. E você já pagou mico com filme, amiga? Não, nunca não. Não, porque, enfim, assim, essa situação de, que nem você falou, né, do professor, nunca aconteceu isso, de indicar um filme com segundas intenções, assim, né? E de estar assistindo alguma coisa que é meio junto com pessoas que não eram para estar ali. Tem uma história que não é tipo a gente quando criança assim, né? Tipo, que nem a gente estava falando, eu fui uma criança mesmo, tipo. Sim. Eu fui muito protegida na minha infância para ter a minha inocência ali. Mas, por exemplo, quando tinha alguma cena que acontecia, alguma coisa mais caliente, assim, e se os meus pais estivessem na sala, e minha filha, já fechava o tempo ali, entendeu? Tipo, mudava, dava pause, sei lá o quê, entendeu? Eu tinha uma supervisão, assim. Mas eu nunca tive essa experiência, assim, graças a Deus, assim, de constrangimento nesse nível, sabe? É muito louco. Eu já tive várias situações de constrangimento. Eu tive uma situação de constrangimento que foi muito idiota mesmo. Gente, se eu tivesse. Eu sei que parece que eu tô fazendo de conta que eu sou santa, tá? Mas não é mentira. Tudo que eu tô contando é verdade. São coisas da vida real que aconteceram. Eu tenho mania de. Até hoje eu faço isso, por mais que eu não tenha TV, para pegar no sono, às vezes eu coloco alguma coisa ali e vou assistindo e capoto. E na época que eu morava na casa dos meus pais, mais pra frente, assim, tinha TV por assinatura, que foi um negócio que demorou bastante para meus pais terem, era TV por assinatura.
E aí, eu tava assistindo alguma coisa em algum canal que eu não lembro qual era, e eu dormi. Dormi. Dormi lá na sala, dormi no sofá, acordei de madrugada Já com sei. a galera se comendo na TV e com meu pai me dando um baita de um esporro, achando que eu tava assistindo. E estava eu lá bem plena, dormindo. Eu levei um susto. É aqueles corujão, amiga. Ai, amiga, nem sei que porra que era aquilo, mas era tipo assim. Uma vez que eu tava também dormindo na sala, adulta já, né? Sim, eu também já era adulta. Adulta, mas morando ainda na casa dos meus pais. E, gente, assim, assistindo também altas horas, capotei. Mas aí ninguém viu, né? Eu acordei em pleno corujão, lá, o negócio acontecendo. Eu, eita, porra! Não, meu pai acordou antes de mim. Vou falar que sou eu que tô vendo. Mas é isso, tipo, situações, né? Mas o que eu queria já puxar aqui para a gente ir para os nossos finalmente é que se você alugava algum tipo de filme que chamava muita atenção para você, que marcou muito ali aquela época da locadora, que você gostava, algum gênero, alguma coisa, assim, algum filme que te chamou a atenção e que até hoje você fala, nossa, legal, isso eu levo para sempre na minha vida. Ai, gente, assim, o meu favorito da vida é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que eu comentei com você. Mas, assim, eu não tinha muito uma questão de gênero que eu assistia mais, porque geralmente, por ser questão de locadora, era uma coisa que tinha que agradar todo mundo, né? Então, assim, não era aquela coisa de, eu vou alugar isso só para eu assistir. Não tinha esse rolê, né? Era uma coisa muito mais compartilhada do que individual, assim. Sim. Então, era muito mais de pensado, tipo, todo mundo vai gostar disso aqui. E também, na época que eu alugava filme e tal, assim, eu era mais adolescente, então eu tinha um namorado, daquelas épocas que eu era do cavalo ainda. Ai, gente, um dia eu conto isso para vocês. É uma outra pauta. Um dia eu conto sobre isso para vocês. Então, a gente alugava muito filme de história de cavalo, meio western, algumas coisas. Nossa, você era um faroestezinho, assim, amiga. Tinha umas coisinhas, mas não era faroeste, não era. Era, por exemplo, tem acho que é Selena o nome, se eu não me engano. Acho, nem tenho certeza que é esse. Que era um cara, uma mina que competia. Então eram assuntos assim, relevados, mas não chegava a ser um bang bang, sabe? Agora, uma coisa que eu assistia muito com meu pai, que é uma coisa que eu gosto, gente. Eu vou contar uma coisa para vocês, se vocês guardarem aí, é um segredo. Que ninguém sabe que eu gosto disso, mas eu gosto muito, meu pai também. Aqueles filmes orientais que as pessoas voam, de Kung Fu. Eu adoro! Tá tudo para mim. Eu adoro esse filme que a galera voa. Então, eu e meu pai, a gente pegava os filmes de Kung Fu que a galera voava, sabe? Nossa. Então, assim, tem um que eu gosto, que eu assisti, que eu gostei demais, que é o Clã das Adagas Voadoras. Uma obra de arte, assim. Uma obra de arte. Porque ele é lindo, esteticamente falando. E também tem um outro que chama Herói, que também mas é a mesma vibe. Mesma vibe de gente voadora, tá? É assim. Mas não tem um gênero, assim, amiga, que eu assistia mais, sabe? Porque entrava muito nesse rolê de todo mundo tem que gostar. É legal você falar disso, porque é isso, né? Olha como a gente assistia filmes antigamente e agora. A gente tinha muito esse lugar do compartilhar, né? O que era assistir filme de locadora, né? A minha infância e adolescência ela foi muito movimentada, principalmente pelos filmes de pessoas negras, porque minha mãe é uma mulher preta, então, tipo, ela sempre trazia assim, vamos assistir filme da Whoopi Goldberg. Então, a minha infância, tipo, o Whoopi Goldberg, cara. Todos os filmes que tinha o Whoopi Goldberg, eu assisti, sabe? Ai, tinha um cara também, amiga, Puta que pariu. O que fez o Professor Aloprado. Ed Murphy. Ele mesmo, todos os filmes do Ed Murphy na minha adolescência e infância. O que era todos os filmes do Ed Murphy, né? Príncipe em Nova York. Em Nova York, total. Nossa, assim,
Para mim, acho que Mudança de Hábito marcou Também. principalmente uma transição para mim, que eu estava indo para o movimento hip hop, e aí o segundo Mudança de Hábito tem uma banca de galera do rap, Lauryn Hill, assim, no auge, na sua juventude ali, eu falei, mano, para mim foi tudo. E uma coisa também, nessa coisa de o filme tem que todo mundo gostar, que nem você falou, a família, né? Ser legal para a família. A gente assistia muito filme com criança, então os filmes dos Batutinhas, sabe? Essa Sim! Os Goonies. Desenha, Goonies, sabe? Eu fui uma criança que assisti muito filme infantil, sabe? Muito mesmo, assim. E eu vivia naquele mundo de aventura. Minha cabeça era tipo, eu vou lá me aventurar. Amiga, sabe também quem? Ai, meu Deus, o nome veio na minha boca e agora sumiu. Gente, que horror, preciso me tratar. Senhor da Glória, veio Indiana Jones. Indiana Jones, o clássico, tudo para mim, tudo. Gente, E aí, Indiana... o Indiana Jones, aí vem meu irmão, Renato, que sempre gostou de filmes do Rambo, né, meu? Rambo, gente. Que é outro clássico. Minha mãe também gostava de Rambo. Então, aquela história do pai gostar das aventuras da mãe também, né? Dos tio, enfim. Assim, eu acho que é triste falar para essa galera de hoje em dia que não viveu esse momento, né? Que vai ter que achar o museu das videolocadoras. Mas a Assim, gente tem muita coisa que envelheceu muito mal. A gente envelheceu tem mal. que, né, tem coisas que envelheceram muito mal, assim. Tipo, fala. Oi? Tipo, 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 o próprio Big Bang Theory que eu falei pra você que tem coisa ali que é muito machista, que é bem escrota, assim. é. Mas tem outras coisas que envelheceram mal. Esses filmes mais pastelão mesmo, eles já eram ruins naquela época. Hoje é impossível. A gente tem que lembrar que era uma época, né? Naquela época era permitido certas coisas, né? Eu tenho refletido muito sobre as produções hoje em dia audiovisual, que tem muito cuidado em trazer coisas relacionadas a agregar e não tirar. A gente está falando The Office, The Office também é dessa época aí, por isso que eu detesto, mano, detesto. Não me fale de The Office, porque Não dá. personagens tipo assim, eu sei que é uma sátira, e é muito machista, é muito racista, é muito, muito preconceito numa série só, e me irrita no nível, assim, que Exato. Não consigo. Não dá. Não não dá, consigo, gente. não dá. Não dá. E é isso. Agora. Oi? E é isso sobre essas séries malucas que envelheceram mal, né? Sim, sim, tem muita coisa assim que não rola assim. Mas tem que agora assim, eu não tô lembrando para poder falar, mas sim, teve muita coisa que envelheceu mal e que você fala, gente, É. não. É isso, a gente aproveita agora, né, para ver assim, as nossas referências, né? Todas essas séries, todos esses filmes, a gente, né, queria saber de vocês também, né? O que vocês gostam de assistir? Onde vocês estão? Em que momento vocês estão, né? Das séries e filmes na vida de vocês, né? Porque, como nós duas falamos aqui no início, a gente é umas surfistas aí de Netflix e várias outros lugares que passam filmes e séries que a gente fica maratonando. Algumas a gente deixa para lá. Eu mesma sou a pessoa ali. Você falou que começa e de repente vai até o final. Se a série é ruim, vai ruim mesmo. Eu não. Se a série é ruim, ai, às vezes a Não, gente mas The Office eu não consegui. Mesmo não deu, não deu. é além. É assim, ela tem que ser, mas ela tem que ser tonta para eu assistir, sabe? Tipo, vamos falar dela, amiga. Dubai Ostentação. É verdade. Esse é o ouro, né? É o puro suco do É o suco do ruim, entendeu? a ostentação da futilidade Não só ela, tem outras dentro desse mesmo universo. e universo da ostentação de ricos, de gente que vive numa vida surreal, gente. Para mim,
é um movimento assim que eu quero realmente não pensar em nada, nada, nada. É O só cérebro já pifou, né? entretenimento puro. Vamos olhar para essa vida e falar assim: será que um dia estaremos assim, ó, jogando dinheiro para o alto? Uhul, Não, daquele jeito não, amiga. Nem que eu tivesse todo aquele dinheiro. real. Não, porque assim, Dubai é ostentação, a gente precisa falar disso. Uma personagem que simplesmente ela faz o velório do carro dela. Ela chama todo mundo num dia, no meio da semana, sei lá, todo mundo fazendo um monte de coisa, os amigos dela que é rico também. Não avisa o que vai acontecer, simplesmente chega todo mundo lá de preto, porque ela está se despedindo Vendendo carro. da Lamborghini. É. E assim, sério, eu ficava assim, não, Não. é o ápice. Entre outras coisas, né? Tipo Entre assim, outras coisas. é tão fútil. Tipo, eu preciso de uma casa nova para ter um closet. Sim, porque o meu closet não é o suficiente para eu guardar 995 milhões de roupas que eu tenho e que eu não uso. Porque eu não posso repetir roupa. E as brigas, totalmente desnecessária. Totalmente, assim. E a gente assiste, né? Ixi, eu acho É que é tipo as porque Kardashians. Você já assistiu? assistia, Eu nunca eu assisti. assisti as Kardashians por um tempo, quando lá na casa dos meus pais eles também assinavam TV, né? Porque só passava em assinatura, passava no I, o Kardashian, as Kardashian, na época que eu assistia. Que foi um surto, né? Tipo, acompanhar a vida dessas pessoas, né, que vivem nessa vida de glamour e riqueza, assim, de uma ostentação absurda, e que, meu Deus, sabe assim, oi, terra chamando, galera. Terra chamando, o planeta tá queimando, tá ligado? Tipo, pessoas passando fome no mundo. Tudo bem, eu sei que eles não vão salvar o mundo, mesmo com Não. muito dinheiro, enfim. Que a gente sempre pensa, a galera que tem muito dinheiro pode ajudar. Às vezes eles nem conseguem nem se ajudar, né? É tanta loucura que vive naquelas vidas sem noção. E eu achava muito curioso, assim, sabe? Muito curioso essa vida, assim, de umas coisas que, para nós que somos vida real aqui, é surreal, né? Não, é bizarro. Mas além desses, também tem os reality de pegação. Eu sou essa pessoa. Tá. Também assisto. Tipo, Brincando com Fogo. Gente, eu assisti todos. De todos os países. Nossa, Casamento às Cegas, assisti de todos os países. eu assisti todos brasileiros, não assisti nenhum de fora. Nossa, amiga, você tem que assistir. É muito diferente. Eu vou É começar muito. a assistir. Inclusive, a gente assiste junto aqui em casa, eu e o Fábio. É, eu também assisto. A gente fica comentando. Mas, amiga, você superou, você foi para. Nossa, A muito gente só não assistiu ainda aquele de férias com ex. de férias com ex. Esses todos eu vou falar, esses realities eu não assisti, mas de férias com a sogra, mora. Ai, maravilhoso! Não é de férias. É de férias com as sogras? Não. É Ilhados. Ilhados com a sogra, meu, tudo para mim. Eu assisti o primeiro e o segundo, que agora eu tô Também. né? Também. Eu achei ótimo, eu achei que é uma série legal pra caramba, assim. Sim, é bem divertida. Eu gostei também. É Também divertido. gostei. Eu sinto que faltava coisas mais assim, né? Tipo, que é pé no chão, mas que tem uma intriga mais pé no chão. E eu acho que essa coisa da sogra ali, porra, mano, é muito louco, é muito legal. Eu gostei Porque muito. é uma outra visão, né, de tudo, assim, Ilhados com a sogra. E é nacional, né, amiga? É nacional, e eu acho que a gente tem que valorizar também a produção nacional, né? Falando de coisas nacionais, teremos em breve aí que vai. Eu não sei se a gente já vai ter lançado esse podcast quando tiver saído o Oscar, Acho né? que já vai ter falado dele. Já teremos falado sobre ele, né? Mas eu quero deixar também indicação de série nacional para a galera, que tem uma que é para vocês irem, tá, gente? Eu não estou trazendo nada cabeçudo. A gente pode fazer um dia só de referências cabeçudas e interessantes e cult, porque a gente não, a gente também é cultura, ok? Mas aqui para vocês rirem mesmo e falar um pouquinho sobre processo de criação, conteúdo e afins, deixe para vocês sem filtro. É uma série nacional, tá no Netflix e é para rir realmente, assim, ó.
É com a Demara, é maravilhosa, é para rir, é muito boa. Legal. É uma série que ela se torna uma influencer desinfluencer, assim, que ela quer falar tudo de verdade. Tipo assim, ela não vai passar pano para as coisas, amiga. É muito, muito engraçado. Porque tudo dá muito errado, sabe? Assim, e ao mesmo tempo muito certo. Que legal! Eu vou anotar a sua dica. Eu espero que as pessoas que estão nos escutando também anotem a dica da Lia, porque eu já quero ver, viu? Não, é muito boa, gente. E agora, com essa dica, a gente chegou ao final, Lia! Chegamos, porque se deixar, a gente vai ficar aqui para sempre. Gente, se vocês chegaram até aqui, no final desse podcast, coloca a hashtag Rebobine, por favor, tá? Enche lá nas outras redes sociais, que é Instagram, TikTok e YouTube do Bastidores e Bafos. Beleza? Isso mesmo. E, gente, Bastidores e Bafos com aquele Ezinho que é um Szinho, hein? Não esqueçam desse detalhe. E, amiga, a gente não falou por quê do Rebobine, por favor, é um filme, né? Que também é antigo, gente. Assistam, que vale a pena. Pra galera que tá chegando aí, quer ver o processo de migração do VHS pro CD e pro DVD. É isso aí, galera. É bom demais. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Sim, um beijo. Até mais. Talvez. Tchau, tchau.